dia, crianças! Bom dia! Então, a gente está de volta para louvar a Deus junto com vocês. Vocês na casa de vocês e a gente na nossa, não é, tia Marluce? Isso mesmo. Hoje a gente vai cantar uma música que vocês conhecem de cor, que é eu esqueci o nome da música, mas eu vou lembrar. Leia a Bíblia. Ai, tia Marluce, sumiu, né? E Cabeção. faça Oração, verdade. oração. Esqueci por 3 segundos, mas já lembrei, gente. Leia a Bíblia e faça oração, muito importante. Algo que a gente precisa aprender com essa música é que a gente vai crescer nas palavras do Senhor, lendo a Bíblia e fazendo oração, mesmo em casa. exatamente. Então vamos lá, né, tia Marluce? Vamos crescendo nas coisas de Deus. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Muito bem! Espero que todos tenham cantado conosco. E vamos ler a nossa Bíblia e fazer oração e estar sempre perto do nosso Deus, porque Ele sempre está conosco, mesmo nesse momento em que estamos afastados das outras pessoas. Deus sempre está conosco. E Deus também sempre estava com um personagem que a gente tem aprendido. Quem lembra o nome? Lembra o nome, tia Isabela? Mas pode falar, tia Marluce? Pode falar, já teve 2 aulas, agora pode. Agora não é mais spoiler. Agora não é mais. Moisés. Moisés! Eu gosto desse cara. Também, Ele é eu legal. também. Vocês sabem que é Moisés, né? E hoje a gente vai ver mais um pedacinho da história de Moisés. E a gente está aprendendo uma música que fala algumas coisas dessa vida do Moisés, não é mesmo? Semana passada, o tio Léo ensinou um pedacinho da música. E agora a gente vai ensinar mais um pedacinho, que é um pedacinho semelhante com a aula de hoje, tá bom? Para vocês irem associando aí a música com a história, legal? Então agora a gente vai cantar a música No Egito, Escravo Fui. No Egito escravo fui, sim, sim, ó Senhor. No Egito escravo fui, tu viu Faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava. Liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava, meu coração chorava. Liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó Senhor. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto assim, diz o Senhor.
sair meu povo para prestar-me culto assim, diz o Senhor. E aí, conseguiram acompanhar? Então, a gente cantou agora a parte do triste, que a gente estava triste, e que Moisés foi falar com o Faraó. Quem será o Faraó? Será que vai contar na história de hoje? Vamos ver, fiquem aí sentadinhos ou em pé para poder saber da história. Mas nós vamos cantar mais uma vez, que é pra gente guardar bem a letra e os gestos. Acompanha com a gente. Vamos lá? No Egito escravo fui, sim, sim, ó Senhor. No Egito escravo fui, tu viu Faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava. Liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava, meu coração chorava. Liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó Senhor. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto assim, diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto assim, diz o Senhor. Muito bem, eu acho que deu pra gente aprender, né, Isabela? As crianças... Fica um pouco mais difícil a gente ir longe, mas eu acho que eles conseguiram. Eu acho que sim, eles são bem espertos. Agora então, nós vamos orar para que vocês possam assistir a aula da continuação da história de Moisés. O que será que vai acontecer hoje com Moisés? Moisés já está adulto, então vamos ver o que acontecerá. Vamos orar? Todo mundo fecha os olhinhos e pense em Deus para que a gente possa falar com Ele, ok? Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, pelas nossas vidas, porque o Senhor sempre cuida de nós, mesmo em casa e em qualquer lugar. Que o Senhor fale no nosso coração ao ouvir a história de Moisés e que possamos aprender a ser seus servos como Moisés foi e confiar em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olha, estamos aqui mais uma vez, mais um domingo, que gostoso, né? Aprendendo da Palavra de Deus, que é o nosso manual de vida. Muito legal, né? Olha, hoje a gente vai estudar, ou melhor, dar continuidade no estudo de Moisés, né? Que a gente tá vendo. É uma história muito bacana, né? O que será que aconteceu com Moisés, hein? Vamos dar uma lembrada? Quando ele nasceu, ele foi colocado num cestinho, tá vendo? Vocês lembram, né? A história que o tio Léo contou. E ele foi colocado num cesto e ele foi encontrado pela filha do faraó. Gente, essa é uma história muito legal. A parte de hoje, que a gente vai estudar, está em Êxodo 4:1 e vai até Êxodo capítulo 6, versículo 9. Nesse momento da lição, ó, ele já foi colocado no cestinho, ele já foi encontrado pela filha do faraó, ele já tinha salvo um dos hebreus lá que estava trabalhando no campo, lembra que a tia Elza contou? E ele fugiu. Quando ele fugiu, porque as pessoas estavam ameaçando matar ele lá do palácio, ele encontrou a família de Jetro. E ele se alojou lá, ele acabou casando com a filha de Jetro. Ele teve 2 filhos. E aí o que aconteceu com ele? Ele foi cuidar das ovelhas durante o dia e ele apareceu a sarça. Olha que legal. E aí Deus teve um chamado para ele. Deus fez um chamado, Deus deu uma missão para ele. E ele ficou meio assim, meu Deus, e agora? Mas eu não sei falar, mas eu não sei fazer. E Deus mostrou para ele que ele podia fazer algumas coisas. Olha só, nesses pequenos minutinhos, a gente contou uma história de 80 anos. 80 anos se passaram na vida de Moisés. E é hoje, agora que começa a nossa história de hoje. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu?
Será que com 80 anos Moisés conseguiu fazer alguma coisa ainda? Peraí, que a gente já vai dar uma olhadinha, tá bom? Voltamos, crianças! Olha só que legal! Nós temos aqui, então, a continuação da história de Moisés. Vocês vão se lembrar que na última aula, nós vimos que Moisés ele estava com medo de voltar e falar com o faraó. Ele tinha medo porque as pessoas tinham ameaçado bater nele, matar ele, na verdade. E que também ele falou para Deus que ele não conseguia falar, que ele tinha algumas dificuldades. E Deus manifestou alguns milagres para ele ver e acreditar que Deus estava com ele, né? Deus mandou ele colocar a mão no peito, e aí a mão dele estava com lepra. Depois ele colocou de novo e a mão dele estava sã. Ele jogou o cajado e virou uma cobra, e depois o cajado voltou. Então tudo isso Deus fez para mostrar para ele que Deus estaria com ele todo o tempo. E aí então Deus falou assim para ele: tá bom, já que você tá com receio de falar, porque você tem acha que tem esse problema na voz, então vamos então chamar um ajudante. Arão é teu irmão e o Arão vai te ajudar. E Arão vai encontrar com você no deserto. E Deus falou com o Arão para ir encontrar com Moisés. Só que, gente, pensa a dificuldade. Olha só tem areia. Não tem mais nada. Areia, morro. Como será que eles iam se encontrar? Mas Moisés foi. E Arão também foi. E eles ficavam olhando para ver se eles conseguiam se encontrar. E aí o que aconteceu? Quando eles chegaram muito perto daquele monte onde estava a sarça, eles se viram. E eles correram e se abraçaram. Estavam com muita saudade. Gente, naquela época eles não tinham uma forma de se comunicar. E aí eles ficavam perguntando como que estava a mãe, como que estava o pai e os outros irmãos, se estava todo mundo bem. Gente, 40 anos eles não se viam. 40 anos Moisés ficou lá em Midian quando ele fugiu. E aí o que aconteceu? Ele já estava com 80 anos. Eles foram então para a casa lá para o Egito. E eles começaram a viajar e eles foram conversando. E aí eles chegaram. Quando eles chegaram lá no Egito, eles viram, o povo de Deus começou a se aproximar, as mulheres, as crianças, o pessoal que estava no campo, todo mundo se aproximou e queriam entender o que Moisés tinha para falar. E aí, na verdade, quem falou não foi Moisés. Quem falou foi o Arão, conforme Deus tinha falado para ele. Moisés, durante a caminhada, contou para Arão tudo o que aconteceu. Da sarça, dos milagres que Deus manifestou na vida dele. E aí, eles contaram tudo para o povo. Falaram o que aconteceu e o povo ficou feliz, o povo ficou super contente, porque eles viram também os milagres que Deus fez com Moisés. Ele fez de novo para o povo ver e acreditar. E aí o povo falou: puxa, que legal, agora a gente vai ficar livre desses trabalhos pesados. Nossa, que bacana, nós vamos embora. Aí as mulheres: puxa, que legal, nós vamos poder ir para casa, lá para a terra prometida e adorar o nosso Deus. Nossa, eles ficaram muito felizes. Sabe quanto tempo o povo de Deus já estava nessa vida de escravidão? Gente, foram quase 400 anos nesse momento. E aí o que aconteceu? Aconteceu o momento mais esperado de todos. O momento em que Moisés e Arão foram falar com o faraó. Vamos ver como que foi isso? Aí o povo todo foi embora, todo mundo foi dando as notícias, falaram para os filhos, para as crianças, para o vizinho que não pôde ir ver. Os líderes das tribos foram orientando todo mundo. E aí chegou o grande dia. O grande dia que Moisés e Arão foram falar com o faraó. E eles foram lá na presença do faraó. Eu fico imaginando que eles pudessem estar com medo, porque o faraó era um daqueles reis bem bravos, daqueles reis que não queria conversa. E se ele não gostasse da notícia, o que ele fazia? Ele mandava matar. Então, os dois se conversavam, combinaram que eles iam falar e foram na presença de Faraó. E aí, eles falaram assim para Faraó, Arão, né? Porque Moisés estava com medo e não queria falar.
E aí, o Arão disse para o faraó: Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto para mim. E aí o faraó respondeu: quem é esse Senhor que lhe ousa me dar uma ordem e falar que eu deixe ir a Israel? Eu não conheço esse Senhor e tampouco eu vou deixar sair esse povo. E aí Arão voltou a dizer: Deus, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminhando 3 dias no deserto, para que nós ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão? Por que vocês querem interromper o trabalho do povo? Ide e vão fazer as suas tarefas, nada de atrapalhar o povo, deixa o povo trabalhando. E aí o faraó também falou assim: o povo da terra já é muito, e vós ficais distraindo eles nas suas tarefas? Mas Deus tinha avisado a Moisés que ele endureceu o coração. E aí o que aconteceu? Eles foram embora da presença do faraó. Quando eles foram embora, o faraó ficou pensando, ele andava de um lado para o outro, ele não sabia muito o que fazer, ficou preocupado: que história é essa de ter um outro Deus? Eu é que sou o Deus Supremo, não existe outro Deus além de mim? E aí ele falou assim: já sei, eu vou falar para os meus servos que eles têm que deixar esse povo um pouquinho mais ocupado. Eles agora não vão só fazer os tijolos, eles vão ter que também colher a palha. E aí ele deu a ordem para o servo, chamou o servo e falou para o servo: avisem a todos que a partir de hoje eles vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolo e não vão poder de jeito nenhum ter a palha na mão, eles vão ter que colher a palha. Aí o servo dele ouviu e foi dar a notícia. E aí o que aconteceu, gente? Exatamente o que o faraó falou. Sabe aqueles tijolos que eles preparavam? Aquelas palhas, todo aquele material que os escravos faziam? Pois é, ficou mais difícil. E eles não podiam de jeito nenhum eles poderiam parar de fazer. E eles tinham que fazer. E enquanto eles estavam fazendo os tijolos, o capataz aqui, ó, aquele chefe, aquele líder, ele vinha e batia neles, se por um acaso a quantidade estava menor. Ele falava assim: olha, não vou dar palha para vocês. Vocês têm que fazer os tijolos direitinho e na mesma quantidade. Se não fizer, olha, vocês vão apanhar aqui, ó, com esse chicote aqui, ó. E aí o que aconteceu? O povo ficou muito triste e começou a correr atrás das palhas, e eles traziam as palhas e deixavam as palhas prontas ali, ó. Eles traziam todas as palhas para poder produzir os tijolos, e os outros ficavam trabalhando na maior velocidade, mas não tinha jeito, eles não conseguiam fazer. E aí, olha só, no versículo 14 do capítulo 5, diz assim: e eles foram açoitados. Os capatazes foram lá e batiam nos filhos de Israel. E olha só, e ainda ficavam brincando, bagunçando com eles, dizendo: aí, ó, por que vocês estão apanhando? Vocês não fizeram os tijolos, vocês tinham que ter feito esses tijolos. Vocês não fizeram? Por que vocês não fizeram? E aí, o que aconteceu? O povo começou a ficar triste e bravo também, porque eles foram conversar: mas por que será que está acontecendo isso, tal? E o capataz falou para eles: sabe por que está acontecendo isso? Está acontecendo isso porque Moisés foi lá e foi pedir para vocês irem no deserto. Isso quer dizer que vocês estão com tempo, que vocês estão sem serviço, vocês podem ir. E aí o povo começou a se falar: olha, será que foi Moisés? Moisés que está fazendo isso? Nossa, mas ele não era libertador? Mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. E aí quem é que aparece lá?
e vai conversar com o pessoal? Moisés. Moisés foi lá e ele viu o pessoal e sempre ele estava junto com o Arão. Arão estava sempre junto com ele. E aí ele foi conversar com o pessoal, falou, gente, o que está acontecendo? Por que vocês estão assim? Você foi falar com o faraó? E aí o que aconteceu? O faraó, ele não ficou contente com a sua notícia. Ele colocou a gente para trabalhar mais. E aí agora nós estamos aqui carregando palha, fazendo os tijolos e um monte de coisa. E a culpa é sua, você que fez isso. E aí Moisés olhou para Arão e os dois ficaram calados, tristes. E eles saíram de cena, ficaram aqui conversando e pensando o que pode ter acontecido. Sabe o que aconteceu com Moisés? Ele foi pro cantinho de oração dele e ele foi perguntar para Deus o porquê que estava acontecendo aquilo, porque o coração dele ficou muito, mas muito triste. Ele ficou muito agoniado. E aí, o Moisés orou assim para o Senhor. Lá no versículo 22 do capítulo 5 está escrito assim: Ó Senhor, por que afligiste o seu povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de nenhuma sorte livrou o nosso povo. Ele não estava entendendo nada, gente, mas nada mesmo. Deus não tinha falado para ele vir e falar com o faraó? Deus não falou para ele que ele seria o libertador do povo? Pois é, e aparentemente estava acontecendo tudo o contrário. E ele começou a orar e perguntar para Deus o porquê que estava acontecendo aquilo. E aí Deus respondeu para ele. Olha só, Deus respondeu assim: Moisés, agora você vai ver o que eu vou fazer com esse faraó. Pois por mão poderosa ele vai deixar vocês irem embora. Com mão poderosa os lançará fora da sua terra. Então, novamente, o Senhor confirmou para Moisés os planos dele. E acho que Moisés ficou um pouco confuso ainda, porque já pensou, estava todo mundo meio bravo assim com ele ainda por conta disso que estavam acontecendo, né? E é isso que a gente vai ver. Nós voltamos já, pessoal, daqui a pouquinho, para a gente conversar um pouco sobre o que a gente pode aprender com essas lições. Nesse momento, a gente só precisa lembrar que Moisés orou ao Senhor e que o Senhor respondeu com ele. No próximo domingo, nós vamos ver o que vai acontecer com esse faraó. Se Deus falou, vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer? Então, que história legal, né, pessoal? É importante a gente aprender as histórias bíblicas. E olha o versículo que a gente tem para hoje. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Está em 1 Tessalonicenses. E foi assim com Moisés também. Deus chamou Moisés, Deus deu uma missão para ele. Ele seria o libertador do povo. Só que Moisés estava fazendo tudo pelas mãos dele? Não estava. Foi do jeito que Deus chamou e da forma como Deus foi construindo a história dele. Não foi do jeito de Moisés e nem pela força das mãos de Moisés. Quando a gente fala em libertador, que era o chamado de Moisés, não tem como não lembrar de Jesus. Jesus foi o nosso libertador. Ele morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. E ele foi o verdadeiro libertador, né? Que nos tirou do império das trevas, que nos limpou e nos lavou e nos justificou diante de Deus. Então é importante a gente olhar para essa história de Moisés, ver que Deus o chamou para ser o libertador do povo, mas que depois veio Jesus e que realmente nos libertou de todos os pecados e da força do inimigo para que nós possamos estar diante de Deus. Então essa é a lição de hoje. Muito legal aprender, né? E domingo que vem vocês não percam, porque vai ser a continuação. Lembra que Deus falou para Moisés? Ele disse assim: agora você vai ver o que eu vou fazer com esse faraó. Deixa ele comigo. Já a gente vai entender.
O que será que aconteceu? Ah, no próximo domingo nós vamos ver. Vai ser com a Nilda a nossa lição. E o meu desejo de verdade é que Deus abençoe ricamente você e a sua família. Que você possa estar conosco no próximo domingo. Chama aí os seus vizinhos, chama os seus amigos virtualmente para assistir a aula. Manda o link da aula para que todos nós possamos crescer e aprender com as lições de Moisés. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo em que estamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós podemos aprender mais um pouco da história de Moisés e também nos lembrarmos que Jesus Cristo, Pai, o Seu Filho, foi o nosso real libertador, que nos tirou, Pai, do império do mal, Senhor Deus, que nos livrou de todo o pecado e que nos justificou diante de Ti. Te agradecemos, Pai, por essas lições, te agradecemos pelo seu plano em nossas vidas e nós queremos, Pai, pedir que o Senhor esteja com cada família, com cada coração, com cada aflição, com cada dificuldade, Senhor. Que o Senhor possa estar suprindo, que o Senhor possa nos ajudar a lembrar dessa história e que nós possamos, Pai, sempre recorrer a Ti. Nos ajuda, nos dá força, Senhor Deus, e nos faz lembrar, Pai, das Tuas promessas para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Até domingo que vem. Deus te abençoe. É sempre um prazer estar aqui com vocês, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Beijo. Até domingo que vem. Cante lá.